Olá, pessoal! Como você está? Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Bom, estou aqui para darmos continuidade no estudo que vamos fazer no livro de Gálatas. O primeiro vídeo do primeiro capítulo de Gálatas já está no canal. Eu fiz lá em janeiro e prometi que nós continuaríamos a estudar. Porém, foi passando, mas estou aqui de volta para a gente dar continuidade. Agradeço vocês que comentaram lá, né, no vídeo, que estavam aguardando então os próximos vídeos e estamos aqui. Então, e quero ver se o mais breve possível a gente termina o estudo de Gálatas, e a minha intenção é a gente continuar estudando desta forma, pegando um capítulo de um livro, né, e a gente estudar todo o capítulo para entender. Porque qual que é o perigo, né? A gente pegar um versículo solto, um versículo único, e a gente querer interpretar aquele versículo sem dar o contexto daquele versículo, sem a gente compreender o contexto do que está acontecendo ali. Então, é muito importante, quando a gente estudar a palavra de Deus, estudar pelo menos o capítulo todo, né? Mas o certo é você estudar todo o livro para entender ali do começo ao fim o que se passa ali naquela história. E aí, então, aqui eu quero começar relembrando o capítulo 1. Se você ainda não assistiu, eu sugiro que você vá lá no vídeo do Gálatas 1, tá dentro de uma playlist, e você, então, pode assistir o capítulo 1, mas aqui eu vou dar uma introdução, então, para vocês, tá? O livro do capítulo 1, né, traz ali um contexto onde Paulo ele começa a repreender as pessoas, né? Por quê? Porque as igrejas que Paulo, né, levantou ali na Galácia, Paulo foi lá e pregou ali para os judeus e gentios ali sobre a graça de Cristo, sobre o evangelho de Cristo, né? E depois que Paulo saiu de lá, veio alguns judaizantes e começou ali a introduzir ritos e regras dentro daquele contexto, né? Começou a dizer que eles precisariam se circuncidar, precisariam guardar festas, precisariam ali voltar algumas coisas do passado, voltar a alguns ritos e regras que faziam parte da velha aliança, né? Mas ali eles estavam vivendo a nova aliança, então aquilo já não precisaria mais ser cumprido, porque Cristo cumpriu em nosso lugar, né? E aí então Paulo manda essa carta repreendendo ali o povo, repreendendo o povo da Galácia ali, né, das regiões ali, Listra, Derbe e outras ali, que eles não precisariam voltar a fazer desses ritos e regras, porque isso não era o evangelho, né? Isso não era o evangelho de Cristo, o evangelho da graça, o evangelho que Paulo havia pregado para eles. Então, é que eles não precisariam retornar a estar sujeito a essas regras, a esses ritos, tá? Então, aqui a gente vai voltar, então, a estudar agora o capítulo 2. Eu vou colocar aqui para a gente ler juntos. Capítulo 2, eu vou colocar aqui na tela para a gente poder seguir, tá? Aqui, ó, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, então fala assim, eu vou tentar estudar aqui e já ir falando, né, já ir trazendo as informações de cada versículo, certo? 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isso surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a nos reduzir à escravidão. Olha só para você ver. Então, Paulo está falando aqui que Tito havia ido com ele, e Tito, sendo grego, neste ambiente onde que Paulo estava, eles receberam Tito, né, sendo ali um grego, sem ser circuncidado.
Só que alguns falsos mestres, né, ali, alguns falsos irmãos, eles haviam se infiltrado ali. E aqui, né, depois ele vai falar, e Paulo fala assim: não, gente, a gente não precisa voltar a fazer esses ritos, essas regras que tinha ali para os judeus. Agora a gente vive um outro evangelho, ou melhor, a gente vive o evangelho de Cristo, né? E aí então, por quê? Porque nós temos liberdade em Cristo para não se submeter mais àquilo que Cristo cumpriu na cruz. A gente não precisa se submeter a essa escravidão. Nós temos liberdade em Cristo para vivermos de acordo com o Evangelho. E aqui, então, ele continua assim, ó. A esses não nos submetemos por um instante sequer. Olha lá, Paulo não se submeteu a circuncidar Tito. Por quê? Para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. Porque se Paulo fosse lá e circuncidasse Tito naquele momento, o que ia dar a entender? Ok, então Paulo ele está quebrando a própria regra, porque se Paulo fala que não precisa se circuncidar e outros vêm e força ele circuncidar Tito e ele faz, então Paulo ele mostraria ali uma incoerência de pregar algo e não viver aquilo, né? Então, e porque daí o que acontece? Se Paulo também se submetesse a isso, o que ia? Ia existir dois evangelhos, o evangelho da graça e o evangelho que ainda precisasse cumprir essas regras. Então ia haver uma mistura desses dois evangelhos e é capaz que hoje a gente vivesse dessa forma, com essa mistura, não só o evangelho da graça pura e simples, mas também essa mistura de envolver os ritos e regras que os judeus praticavam, né? Então Paulo fala aqui, ó, para que a verdade do evangelho permanecesse. Então Paulo foi ali, foi decidido a não se submeter ao que eles queriam que fosse feito, né? Versículo 6. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digos que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Então, o que Paulo quer dizer aqui? Aquelas pessoas, os mestres da lei, aqueles que tinham muito conhecimento, né? Eles pareciam até ser alguma coisa, mas no fundo, eles não tinham a essência do evangelho, então nada acrescentava na vida de Paulo, porque Paulo também ele era um guardador da lei, né? Paulo também era um conhecedor e vivia a lei, né? Então aqui a gente vê que Paulo ele repreende ali, né, o povo de não se submeter a ritos e regras que eles viviam antigamente. E hoje, infelizmente, o nosso evangelho ele também está um pouco misturado, né? Muitas denominações, muitas religiões, elas começam a misturar coisas, ritos, regras. Você precisa participar da campanha 7 semanas para a libertação, 7 semanas para o seu milagre. Você precisa comprar o óleo ungido, você precisa estar debaixo das asas do pastor, você precisa estar comprar a toalha abençoada. E aí a gente começa a misturar o evangelho de Cristo, que a centralidade é Cristo, e começa a terceirizar a nossa fé, a terceirizar a unção, a terceirizar a bênção para coisas que não têm valor nenhum no evangelho de Cristo. Né? Então, e aí Paulo fala, maldito é aquele que prega um evangelho diferente. Então, quando as igrejas hoje, ela começa a misturar essas coisas, esses ritos, que você precisa fazer isso, que você precisa cumprir isso, que você precisa estar debaixo da lei, que os 10 mandamentos ainda é válido, que você precisa guardar assim assado, tudo isso, né, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo, tudo isso é uma mistura do evangelho da graça com o evangelho, com as regras da lei, dos judaizantes. E Paulo, ele está defendendo isso, que é o evangelho e só. E aqui, vamos continuar, né?
E aí Paulo continua ali, ó. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. Então, Paulo e Pedro, eles tinham o mesmo evangelho, o evangelho da graça, da salvação pela graça, não pelas obras, somente pela graça. Só que Paulo, ele tinha um direcionamento de pregar aos gentios, que eram os da incircuncisão, e Pedro tinha ali para pregar para os judeus, para pregar aqueles que tinham a circuncisão. Só que o evangelho era o mesmo, não era um evangelho diferente para cada povo, para cada nação ali, para cada pessoa. Não, o evangelho era o mesmo, porém o direcionamento das pessoas eram diferente. Só que tanto Paulo quanto Pedro pregava o evangelho da graça, salvação pela graça, o evangelho de Cristo. Jesus morreu, Jesus veio, Jesus morreu pelos meus pecados, perdoou os meus pecados naquela cruz, Jesus ressuscitou, foi para o céu e vai voltar nos buscar. Era essa a pregação, tanto de Paulo quanto de Pedro. E não é por obras, é somente pela fé em Cristo Jesus. E aí, então, continuando aqui. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei a fazer. Então, o que está falando aqui, né? Que é o momento onde eles reconheceram Paulo como pregador da graça, porém para os gentios. E eles, os apóstolos, continuariam ali para os judeus. Né? Então, aqui ele fala que Paulo, mostrando a transformação que ele teve, mostrando o quanto de pessoas que ele tinha alcançado para o evangelho da graça, mostrando os milagres que Cristo estava fazendo através dele. Então, ali, né, os apóstolos reconheceram isso, então colocaram ali a mão sobre a cabeça, né, de Paulo e Barnabé, abençoando o ministério que eles tinham para os gentios, né? E aí a gente percebe que os judeus, eles tinham um preconceito muito grande com os gentios. Para os gentios eram impuros, então eles não tinham conexão, eles não tinham comunhão com os outros, né? Então, os judeus, eles tinham esse orgulho de ser um judeu, né? E eles não se misturavam com os outros povos. Então, para eles, os outros povos eram pecadores, né? Lembra da oração? Ah, Senhor, obrigada porque eu não sou como ele, um pecador como ele, né? Então, os judeus, eles se orgulhavam de ser ali os guardadores da lei, né? Mas o coração deles estava muito longe de Deus. E aí, né, a gente percebe também que Pedro, até o momento, tinha esse preconceito. Aí, lá em Atos 10, mostra que Deus, ele dá o sonho ali para Pedro, e dá o sonho para Pedro, e esse sonho, né, mostra para Pedro, ó, não faça acepção de pessoas, né? O evangelho é tanto para os judeus quanto para os gentios, o evangelho é para todos. Né, eu não vou me lembrar onde, mas tem um momento tão lindo, deve ser aqui em Gálatas mesmo, a gente acho que vai estudar um pouco mais para frente, onde Deus fala que ele, a carne, a morte dele, derrubou o muro que separava essas nações, né? E agora de duas nações, ele fez uma só. De duas nações se tornou uma só. Então, ali naquele momento, Paulo, né, Deus estava mostrando para Pedro que não existia mais diferença entre pessoas, que o evangelho era para todos. Mas aí então Pedro ficou ali evangelizando os judeus e Paulo foi para os gentios, né? E aí aqui a gente continua. Versículo 11.
Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Então, o que está falando aqui? Que Paulo repreendeu Pedro, porque Pedro foi então até ali Antioquia e eles estavam ali ceando junto, eles estavam em comunhão, misturados ali, gentios, judeus, né? Paulo, Pedro, estava tudo ali, Barnabé, eles estavam tudo ali misturados, e eu acredito, né, que pensando que eles estavam comendo, eles estavam rindo, eles estavam falando de Jesus, pregando o evangelho entre eles, né? E revivendo alguns momentos ali, talvez, que eles viveram com Jesus, contando as suas experiências, né, da pregação do evangelho. Eu imagino que ele estava ali em comunhão, compartilhando tudo isso. E aí, então, né, Pedro ali misturado ali com o povo gentil, comendo ali com eles. E aí, então, chega ali Pedro e mais alguns, né, da parte ali da circuncisão, né, dos guardadores da lei, né, dos judeus, e Pedro se afasta deles, né, e Pedro ali começa a ter medo do julgamento deles em relação a Pedro estar misturado com os gentios. Pedro começa ali a se afastar com medo do que vão pensar de mim, né, e tomara que eles não me vejam aqui, né, com eles. Então, Pedro, ele acaba sendo hipócrita, né? Hipócrita. Por quê? Porque ele acaba longe sendo uma pessoa, né? E quando os da circuncisão estão juntos, estão perto, ele acaba se mostrando outra pessoa. E se Paulo ali naquele momento não repreendesse Pedro, porque outros judeus, até Barnabé, acabaram seguindo Pedro, acabaram sendo influenciados por Pedro. E se Paulo não repreende Pedro ali na frente das pessoas, a partir dali poderia ser até acontecido outro evangelho, o evangelho dos gentios e o evangelho dos judeus. Aqui a gente está separado. E não poderia ser assim, porque, como eu acabei de falar, Cristo, ele quebrou, ele derrubou a parede que havia a distinção das pessoas. Ali era um único povo. E Pedro usou de hipocrisia, né? Querendo ser ali, viver duas vidas. Quando estou com gentios, sou uma pessoa, quando estou com judeus, eu sou outra. Vou também seguir a influência dos judeus e desprezar os gentios. E não era para ser assim, né? E ali, então, Paulo repreende Pedro na frente das pessoas. Aí ele começa a falar assim, ó. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos, se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios viverem como judeu? Olha que pergunta interessante. Se você que é judeu, Paulo falando, você, Pedro, você fala que é judeu, e você vive como gentil, você não está mais debaixo da lei. Você não precisa mais cumprir ritos e regras e guardar sábado e restrições alimentares, você não precisa mais. Você é judeu, porém agora você vive como gentil. Tudo isso foi cravado na cruz, tudo isso foi abolido para nós. E aí ele fala assim: vive como gentil e não como judeu mais. Por quê? Por que você quer obrigar os gentios a viverem como aqueles que estão chegando aí, que ainda são guardadores da lei, que ainda vem e te obriga ainda a passar por circuncisão, guardar festas e guardar luas e guardar tantos ritos e regras da antiga aliança? Por que você quer fazer isso com os judeus? Quer apoiar esses gentios a trazer todo esse fardo que hoje a gente não precisa mais carregar? Então, foi essa pergunta que Paulo aqui, né, traz para Pedro. E ali, continuando, fala assim: nós, judeus por natureza, porque Paulo
e Pedro eram judeus por natureza, nasceram, né, no judaísmo, não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Eles sabiam que eles não eram justificados por obras da lei. Então, todas aquelas obras de ritos e regras que os judeus faziam, isso não traria para eles méritos para a salvação deles. Isso não faria com que eles tivessem benefícios para eles terem certeza da sua salvação. E aí ele continua. E sim, mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Olha o que ele está falando. Nós somos justificados mediante a fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Nós somos justificados por crer que Cristo veio e morreu no nosso lugar. Somos justificados por crer que ele veio resgatar aquilo que nós não tínhamos mais, que era a conexão com Deus, porque o nosso pecado não permitia. Mas Cristo morreu pelos nossos pecados e hoje temos acesso direto a Deus, ao Pai. E aí ele fala assim, pois por obras da lei ninguém será justificado. Você pode, meu querido irmão, continuar guardando a lei, continuar se esforçando para isso, guardando o sábado do jeito que você acha que é certo, não comendo coisas que você acha que é errado, pode continuar. Só que nada disso vai te beneficiar para a salvação. Deus ele não vai olhar para isso para poder te justificar. A nossa justiça está mediante a fé em Cristo Jesus. E aí, né, tipo assim, ok, eu não estou debaixo da lei, então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, não preciso mais guardar mandamento nenhum. Também não é isso, porque lá em Jeremias, quando Deus promete a nova aliança, ele fala que a lei do Senhor estaria gravada em nosso coração e que ele nos daria o Espírito Santo para nos convencer da justiça, do pecado. Então, se eu hoje creio em Jesus como Senhor e Salvador, eu tenho o Espírito Santo para guiar a minha vida. Eu tenho o Espírito Santo para me conduzir ao que é certo e ao que é errado. Eu tenho o Espírito Santo para falar para mim e para me convencer daquilo que me prejudica. Eu não preciso de uma lei, mas eu preciso do Espírito, porque o Espírito Santo me conduz ao que é certo, ao que agrada o coração de Deus. Quando Jesus ele desce na terra, ele não desce para ser obediente ao Pai, para cumprir aquilo que o Pai queria. Então, se eu estou com o Espírito Santo, eu estou também cumprindo aquilo que o Pai quer de mim. Eu estou sendo obediente ao Senhor. Eu continuo amando as pessoas a ponto de não querer o mal delas, e isso é cumprir a lei. Só que eu não estou mais debaixo do fardo que a lei trazia para os judeus. Porque Cristo cumpriu a lei, aí a gente vai continuar. Se Cristo vive em mim, eu vou obedecer ao que o Senhor quer. Ali vamos continuar então. Versículo 17. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso não significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Olha lá, o que ele está falando aqui? Se nós estamos procurando ser justificados pelo que Cristo fez na cruz. Só que se eu volto a edificar os ritos, as regras, a lei, se eu tento voltar a edificar isso na minha vida, eu me torno um transgressor da lei, porque Cristo já cumpriu a lei no meu lugar. Então eu não preciso estar debaixo desse fardo, porque aí continua assim, ó, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, olha que lindo. Eu quero viver para Cristo.
Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu vou ser obediente ao Senhor. Eu vou viver da forma que agrada e honra o nome de Deus. Eu vou viver para glorificar o nome de Deus. É Cristo que precisa viver em mim e não a lei, e não o esforço do meu braço, e não o peso que a lei traria, porque a lei ela vem para mostrar o meu pecado. E quando eu me confronto com a lei, eu vejo que eu sou tão pecadora que eu não consigo ser perfeita ao ponto de obedecer à lei. Porque se a lei ela tivesse poder de transformar, de me transformar, a ponto de eu conseguir ser perfeita para obedecer à lei, Cristo não precisaria ter vindo. Então a lei ela não tem poder de me transformar, mas Cristo tem. Cristo tem poder de transformar toda e qualquer pessoa. Não seremos perfeitas nesse mundo, mas com Cristo a gente pode honrar e glorificar o nome de Deus através dos frutos que nós temos após viver em Cristo. Então agora continua assim, ó. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então eu vivo hoje pela fé naquilo que Cristo fez por mim. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, se eu sou justificado por obedecer à lei, se eu sou justificado porque eu faço boas obras, Cristo morreu em vão. Cristo veio nessa terra, morreu no meu lugar, mas eu preciso continuar obedecendo à lei para ser justificado também pela lei no futuro. Então, Cristo veio e morreu em vão. Entendeu? Por isso que a graça, a salvação é somente pela graça e fé em Cristo Jesus. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Porque se é pelas obras, Cristo morreu em vão. E aqui vem uma distorção grande que existe na igreja adventista, que nós somos salvos por graça, porém as nossas obras serão julgadas, estão sendo julgadas por conta do juízo investigativo. E lá no final, Jesus... Então, olha a distorção do evangelho puro e simples que Paulo nos traz. Então, se eu sou justificada pela lei, pelas obras que eu faço em obediência à lei, Cristo morreu em vão. Então, a gente tem que compreender isso. Eu não vivo mais para a lei, eu vivo para Cristo. E eu vivendo para Cristo, eu vou ser obediente ao Senhor. Eu vivendo para Cristo, eu vou viver para honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, é muito genuíno a gente entender tudo isso. É muito maravilhoso a gente compreender esse evangelho. Por isso, eu te aconselho, leia a palavra do Senhor. Leia profundamente, peça para o Espírito Santo te revelar. Peça para o Espírito Santo revelar a verdade para você, para que você compreenda isso. Nós não podemos ter um evangelho misturado. É o evangelho de Cristo. Cristo é o centro e nada além. E aqui a gente vai continuar depois estudando os próximos capítulos, e isso vai ficando cada vez mais claro. Mas tenha a sua comunhão com Cristo, não dependa de terceiros para falar para você o que pode, o que não pode fazer, como você deve andar. Siga os passos de Jesus. Jesus, ele é o caminho, Jesus, ele é a verdade, é a vida. Se você lê a vida de Jesus, se você pega a Bíblia e lê como Jesus vivia combatendo os religiosos, que é o que Paulo também está fazendo, combatendo os religiosos que acham que viver pela lei é o que vai justificar a sua vida. Então, compreenda o evangelho de Cristo, que Cristo é o centro, que Cristo cumpriu a lei em nosso lugar, para que a gente pudesse hoje ser justificado somente pela fé no Filho de Deus.
E eu estando na fé no Filho de Deus, eu vou produzir frutos para honrar e glorificar o nome de Deus. Eu vou ser obediente, eu vou refletir a luz de Jesus. E é isso que eu desejo para a sua vida. Que você compreenda o evangelho genuíno de Cristo Jesus. Viva para o Senhor, que você largue a sua velha vida e que Cristo habite em você e você possa refletir a luz de Jesus. Que esse estudo tenha edificado a sua vida como tem edificado a minha e que eu te falo de novo, estude a palavra do Senhor, ela, unicamente ela. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Um beijinho, fiquem com Deus.